viajar em um navio cargueiro é uma experiência única. Diferente de cruzeiros luxuosos, a rotina em um cargueiro envolve desafios diários e paisagens que misturam a tranquilidade do mar aberto com a imponência de sua força bruta. A tripulação desses gigantes do oceano enfrenta situações que poucos de nós sequer imaginamos. Porém, nesta jornada em particular, algo inesperado mudou tudo. Ondas gigantes que colocaram à prova tanto a estrutura do navio quanto a coragem de seus tripulantes. Era um dia comum quando a viagem começou. O céu estava limpo e o horizonte claro indicava que o percurso seria tranquilo. O navio, carregado com contêineres repletos de mercadorias, partia de um grande porto asiático em direção à Europa. O som constante das máquinas ecoava no casco, enquanto o navio cortava as águas como uma lâmina. Mas, ao mesmo tempo que a embarcação avançava, sinais sutis de mudança começaram a surgir. Conforme o dia progredia, o céu azul foi substituído por nuvens cinzentas que pareciam se multiplicar rapidamente. O mar, que antes estava calmo, começou a ganhar movimento. Primeiro, pequenas ondulações. Depois, ondas mais agressivas. Os tripulantes, acostumados a esse tipo de cenário, não demonstravam preocupação. Afinal, tempestades no mar são relativamente comuns. Mas desta vez era diferente. Os equipamentos meteorológicos começaram a emitir alertas. Uma frente de tempestade intensa estava se formando. O capitão, experiente e cauteloso, sabia que seria impossível evitar a rota da tormenta. Ele reuniu sua tripulação, orientando-os sobre os procedimentos de segurança e reforçando a necessidade de manter a calma. O clima no navio mudou drasticamente, não mais o de uma rotina, mas o de uma batalha iminente. Você consegue imaginar estar em um lugar onde a única coisa entre você e o caos absoluto é o casco de aço de um navio? Era essa a realidade da tripulação, que mal sabia que nas próximas horas enfrentaria ondas gigantescas que desafiariam até mesmo a mais resistente embarcação. A tempestade se intensificou rapidamente. O céu, antes apenas nublado, agora estava coberto por uma escuridão quase total. Relâmpagos cortavam o horizonte, iluminando brevemente o mar em fúria, enquanto trovões reverberavam como tambores de guerra. O navio cargueiro avançava lentamente, enfrentando rajadas de vento que atingiam mais de 100 quilômetros. As ondas, cada vez maiores, balançavam a embarcação como se fosse um brinquedo em uma banheira. No convés, a tripulação fazia o possível para proteger os contêineres e evitar que eles fossem arrastados ao mar. Amarrados com cordas de alta resistência, os marinheiros enfrentavam o risco de serem lançados ao oceano enquanto lutavam contra os ventos cortantes e a chuva torrencial. O vídeo capturado por uma das câmeras instaladas no navio mostra o momento exato em que uma onda monstruosa, com mais de 15 metros de altura, surge no horizonte. Era como se uma parede líquida estivesse prestes a engolir o cargueiro inteiro. O capitão, mantendo a calma, deu a ordem: alinhar o navio com a onda. Essa manobra é crucial para evitar que a embarcação seja atingida lateralmente, o que poderia levar lá a virar. Com precisão cirúrgica, a tripulação ajustou o leme e o navio enfrentou a onda de frente. O impacto foi brutal. O casco estremeceu e uma chuva de água salgada cobriu o convés. O som do impacto era ensurdecedor, e por alguns segundos parecia que o navio não conseguiria suportar. Dentro da cabine de comando, os tripulantes seguravam-se firmemente nos equipamentos para não serem arremessados. A tensão era palpável, e o silêncio momentâneo entre os tripulantes só era quebrado pelo som da tempestade e pelo alarme que indicava a pressão extrema no casco. Mas para a tripulação, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Uma sequência de ondas gigantes, um fenômeno conhecido como trens de ondas, começou a se formar. No vídeo, é possível ver claramente a tripulação se preparando para enfrentar a próxima série de ataques do mar. Essas ondas, maiores e mais fortes, surgiam com intervalos mínimos, dando pouco tempo para o navio se reposicionar. E foi no meio dessa sequência que o navio enfrentou o maior desafio até então, uma onda de 20 metros. Quando ela se aproximou, a tripulação parou, quase hipnotizada pela magnitude do que estavam prestes a enfrentar. Você já imaginou estar diante de algo tão colossal
sabendo que sua sobrevivência depende de um casco de aço e da habilidade de uma tripulação. Era uma batalha entre homem e natureza, com o mar mostrando sua força implacável. A muralha de água de 20 metros avançava com uma força esmagadora, como se o oceano tivesse ganhado vida própria. Dentro da cabine de comando, a tensão era quase insuportável. "Segurem firme, alinhem o leme", gritou o capitão, tentando ser ouvido acima do rugido ensurdecedor do vento e das ondas. Era o momento decisivo. A tripulação sabia que, se o navio não enfrentasse a onda corretamente, a embarcação poderia virar e o desastre seria inevitável. A câmera no convés capturou o momento exato em que a onda atingiu o navio. A água subiu como uma avalanche líquida, cobrindo completamente a visão da embarcação. O impacto foi tão forte que fez o casco estremecer, produzindo sons assustadores de metal se contorcendo. Durante vários segundos, parecia que o navio havia desaparecido, engolido pela força da onda. A água invadiu o convés, arrastando tudo que não estava preso. No interior do navio, a tripulação lutava para manter o controle. Objetos caíam de prateleiras, alarmes soavam incessantemente e o sistema de navegação piscava com falhas momentâneas. Mas o mais impressionante era o trabalho em equipe. Cada tripulante, mesmo aterrorizado, mantinha o foco, executando suas tarefas com precisão. O capitão e os marinheiros mais experientes davam instruções enquanto o navio subia e descia pelas ondas como uma montanha russa. Quando a água finalmente começou a escorrer pelo convés, o vídeo revelou os danos causados pela onda. Equipamentos haviam sido arrancados de suas bases e contêineres balançavam perigosamente, ameaçando cair no mar. Apesar do susto, o casco do navio permaneceu intacto, um testemunho da engenharia por trás desses gigantes do oceano. Mas não havia tempo para celebrar. No horizonte, outra onda monstruosa começava a se formar. O fenômeno dos trens de ondas continuava, e a tripulação sabia que precisaria enfrentar mais desafios antes de sair da zona de tempestade. "Isso ainda não acabou", disse o capitão, com uma determinação quase inabalável. A essa altura, a tripulação já estava exausta. Cada onda parecia drenar mais energia e coragem deles. O navio rangia a cada impacto, e o medo de que algo pudesse falhar o motor, o leme, ou mesmo o casco pairava sobre todos. Mesmo assim, ninguém abandonou seus postos. E você, consegue imaginar a pressão psicológica de enfrentar algo assim? Não há lugar para onde correr, e a única opção é confiar no navio, na tripulação e na própria sorte. Era o homem contra a natureza, em sua forma mais bruta e implacável. O cargueiro seguia sua batalha contra as forças da natureza, mas a tempestade ainda estava longe de acabar. As ondas, cada vez mais altas, pareciam se alimentar da própria fúria do oceano. No horizonte, não havia sinal de calmaria, apenas nuvens escuras e raios que iluminavam brevemente o caos ao redor. A tripulação estava exausta, mas não havia espaço para hesitação. Cada segundo era uma luta pela sobrevivência. A próxima onda era tão colossal quanto a anterior, mas vinha acompanhada de uma mudança perigosa. Os ventos estavam mais fortes e erráticos, dificultando ainda mais o controle do navio. As rajadas empurravam a embarcação de um lado para o outro, e a comunicação entre a tripulação era feita quase aos gritos. Dentro da cabine de comando, o capitão tentava manter a calma, mas a tensão em seus olhos era evidente. "Preparem-se, essa será a pior." No vídeo capturado pelas câmeras do navio, é possível ver a onda se aproximando como um gigante que ameaça esmagar tudo em seu caminho. A embarcação parecia pequena e insignificante diante da imensidão da água que se levantava. Quando a onda atingiu o casco, o impacto foi devastador. O convés foi completamente inundado, e alguns contêineres, apesar de amarrados, começaram a ceder. Um deles caiu no mar com um estrondo, desaparecendo instantaneamente na espuma agitada. A sala de máquinas era outro cenário de tensão. Os engenheiros lutavam para garantir que os motores continuassem funcionando, mesmo sob pressão extrema. Qualquer falha naquele momento seria catastrófica. Um dos marinheiros relatou mais tarde que o som das máquinas lutando contra a força do mar era quase tão ensurdecedor quanto o próprio rugido das ondas.
E então aconteceu o inesperado. Uma falha no sistema hidráulico do leme fez com que o navio perdesse momentaneamente sua capacidade de manobra. Era um pesadelo se tornando realidade. A tripulação trabalhou em frenesi, tentando corrigir o problema antes que a próxima onda os atingisse. No vídeo, é possível ver a tensão nos rostos dos marinheiros enquanto tentavam restaurar o controle do navio. Felizmente, após momentos de pânico, o sistema foi restaurado. Mas aquele breve intervalo de vulnerabilidade mostrou o quão tênue era a linha entre o controle e o desastre total. A tempestade continuava implacável, mas, aos poucos, o horizonte começou a dar sinais de esperança. O vento, embora ainda forte, começava a perder intensidade, e as ondas, embora enormes, tornavam-se menos imprevisíveis. O capitão sabia que ainda levaria horas para escapar completamente da zona de perigo, mas aquele pequeno alívio era suficiente para renovar as forças da tripulação. O oceano, em toda a sua imponência, havia mostrado sua face mais brutal, e embora o navio ainda estivesse de pé, todos sabiam que tinham enfrentado algo que jamais esqueceriam.